Olá, mãe! O nosso programa hoje vai trabalhar com você alguns questionamentos. Quais são as suas tristezas? Não sei quais são, mas eu tenho certeza que o programa vai trazer para você esperança e também o serviço dos nossos ministérios. Te aguardem! Olá, mãe! Mais um Papo de Mãe que Ora. E hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que tem incomodado o meu coração. Nos grupos, a gente tem visto muita mãe triste e cansada. E isso tem doído o meu coração, porque quem é cristão sabe que a alegria e a esperança faz parte. E aí, Mônica, o que é tristeza, né? A tristeza, normalmente, ela está muito direcionada a um cuidado. Quando você não é cuidado, você acaba ficando muito triste. E a mãe tem essa característica de cuidar. Mãe cuida de todo mundo. Mãe acorda cedo, cuida do filho, faz o café, põe o marido para trabalhar. Mas a mãe fica muito triste. Porque normalmente o filho não tem aquela paciência de cuidar, o marido não tem a paciência de cuidar e ainda tem as dificuldades do dia a dia. E quando essa mãe não está em oração, a tendência é ela com aquele lado negativo. Ela vai ficando triste, vai ficando murcha. E muitas das vezes a mãe acaba não conseguindo nem orar por conta dessa dor e dessa tristeza. E é interessante, gente, porque nós temos emoções desordenadas. E se a gente começa a dar vazão ao pensamento negativo, se você olha para o filho que não estuda e começa a dizer muito disso, você acaba entristecendo o seu coração. O pior, entristecendo a alma. Mas, por outro lado, nós temos as emoções ordenadas que traz alegria e esperança. O que é esperança, Tânia? Pois é, a esperança é tudo, especialmente no meio da dor, né? A esperança é a vitória no meio da dor, é você confiar em Deus, né? Suportar aquele sofrimento, igual Maria suportou, né? Vendo o seu filho, né? Como ela falou, eu confio em vós, Senhor, diante todo aquele sofrimento, suportou pacientemente e alegre. Então é esse o conforto que a esperança nos dar, né? Se você segurar na mão de Deus, você vai aguentar, é através da oração, né, da participação dos movimentos da comunidade, mas e com alegria no coração. Eu acho que a esperança é você crer que a fé, ela existe. A fé remove montanhas, né? A fé remove montanhas, então a esperança é muito ligada. Eu creio que o Senhor vai fazer o melhor. Ou seja, a tristeza eu não vejo a luz no fim do túnel. A esperança eu abro espaço para a coisa boa acontecer. E as mães estão muito sem esperança. E nós vivemos o Hosana lá, que deu o Romanos 2, né, a palavra em Romanos 12, diz algo muito legal, que nós temos que ter esperança, sermos fortes e termos oração no momento de tribulação. São os 3 pré-requisitos: termos esperança, sermos fortes e estarmos em oração. E é engraçado isso, tia, porque não adianta eu estar em oração e não ter esperança. Porque tem muita mãe que fala assim, mas eu rezo tanto e parece que Jesus não me escuta. Cadê a esperança? E ser forte. E muita gente fica triste por causa disso. A tristeza vai vindo assim, mas eu rezo. Gente, nada está acontecendo. E aí falta essa esperança, né? E é suportar mesmo a dor, né? Da certeza da vitória, né? Que o tempo é de Deus. Quando a gente acredita que Deus tira um bem maior do sofrimento, a gente suporta com mais facilidade. E esse suportar com esperança também, a gente sabe que tem tempo marcado, a gente só não sabe o dia correto. E com alegria, né, Ângela? Quando você está com Deus, você pode sofrer, mas a alegria está no seu coração. E a gente sabe, né, Tânia, principalmente na área da psicologia, que a tristeza adoece as pessoas fisicamente. E a alegria traz muitas curas de doença. Por quê? Porque o próprio organismo começa a criar anticorpos. Por isso a importância de estar sempre agradecendo, né? Porque você rememora o bem que você recebeu, né? E aí você volta a sentir tudo aquilo, né? E no movimento, nós começamos a detectar algumas necessidades específicas, algumas dores específicas, e a partir daí nós criamos alguns ministérios. Quais foram essas dores aí, Camila?
Pois é, foi um momento que a gente saiu do nosso próprio umbigo e começou a olhar para o lado. E quando a gente olhou, isso também é um jeito, porque às vezes o nosso problema é sempre maior do que o do outro, né, mãe? O meu, quantas vezes eu me senti triste? E quando a gente olha para o lado e vê os problemas dos outros, às vezes a gente fica até com vergonha de falar do nosso problema. Aí vem a grande graça de louvar e agradecer. E no movimento Mães que Oram pelos Filhos, a gente começou a ver a necessidade de muitas mães que precisavam se tratar no ponto de vista emocional, se curar da sua tristeza e também aprender a lidar com situações que estavam vigentes na sua vida, onde criou-se o Ministério para oração pelos filhos encarcerados, por exemplo, que esses dias a gente recebeu uma carta linda de um presidiário de São Paulo, que nos mandou uma carta dizendo que o que sustenta ele na prisão é a oração da mãe dele. Né? Por que uma mãe deseja isso para um filho? Né? Como que eu vou aguentar? Imagina a dor dessas mães, mas Deus capacita, né? Diante da tribulação. É isso aí, ser forte na tribulação. Então, criou-se esse ministério, onde a gente enfoca o poder da oração para suscitar, para dar força para essas mães e em comunidade, que onde 2 ou mais estiverem reunidas, aí eu estarei. Então, uma se fortalece na outra. A mesma situação com as mães de filhos especiais. Quantas mães, né, estão naquele problema, na ansiedade, naquela luta diária, com alguma deficiência do filho. Umas têm filhos autistas, outras filhos com síndrome de Down e tantas outras doenças. Deficiências físicas também. Deficiências físicas, outras com problemas emocionais, quantas pessoas com depressão, quantos filhos ameaçando de suicídio. Que sofrimento, né, que a mãe que clama pela vida, que gestou aquele filho, de repente vê um filho querendo tirar a própria vida. Quanto sentimento de culpa. Então, de tristeza, de culpa e de tristeza, porque às vezes é uma culpa sem propósito, é algo que ela não alcança. Onde é a solução para isso? É Jesus, né? É mesmo a força da oração, e é nisso que a gente tem buscado. Não só a oração pelos filhos, mas aí também a fortificação dessas mães. Porque muito mais que a minha oração pelo seu filho, é a oração da própria mãe pelo filho dela. Mas para isso ela precisa estar fortalecida em Cristo. E a mensagem que eu trouxe muito forte no meu coração do Osana São Paulo, que a gente foi, está resumida em 2 palavrinhas, mas que para mim, assim, realmente entrou no meu coração, que é amar e rezar. Rezar e amar. Padre Marlon. Padre Marlon. Camila, e a gente tem outros ministérios também dentro do nosso grupo, que são os Filhos do Céu, que são aquelas pessoas que perderam seus filhos, seus entes queridos, por doença, por alguma coisa, um aborto espontâneo, e a gente sabe a tristeza dessas mães quando perde um filho. A dor de uma mãe que perde um filho é muito dolorida, né? Nós temos os filhos dependentes também, dependentes químicos, né? Então a gente, e até tem agora de jogos também, tá, gente? Não é só dependência química não, tá vindo uma nova dependência aí, que é a dependência dos computadores, dos telefones, dos jogos. Então a gente tem que lembrar, gente, que a dependência química não é só o dependente químico, tem as outras dependências também. Tudo isso, gente, qual a importância desses ministérios? Da afetividade, que trata do homossexualismo, qual a importância disso para a mãe? A mãe se sente acolhida ali dentro. Ela sente ali que ela tem os mesmos anseios, as mesmas dores, elas estão juntas. Então elas vão rezar pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações difíceis que elas não sabem solucionar aquilo dentro do coração, que vai angustiando e vai trazendo essa tristeza dentro do coração delas. Que a gente possa, até dentro dos grupos, a gente poder encaminhar essas mães, porque muitas vezes elas não falam das dores dela dentro de um grupo maior, mas quando ela está num grupo menorzinho, que ela encontra uma semelhança, né, é mais fácil dela partilhar, dela tirar aquilo de dentro do coração dela, de aceitar uma diferença, que quando acontece uma aceitação há uma cura. Quando você aceita o problema, ou que não é um problema, né, mas você passa a ser uma solução. Porque você aceita aquilo e você vai lutar contra aquilo, ou você vai trazer aquilo de uma forma leve para a tua vida, tirando toda a tristeza do seu coração, trazendo a harmonia para dentro da casa, o amor de novo, né? Então, são esses os nossos ministérios, mas a gente tem mais 2 ministérios, né, É isso aí. Tem o Ministério da Adoção, né, que a gente trabalha com a rejeição que esses filhos podem sentir, com os traumas, com a herança negativa que pode advir também da família de origem.
Então é muito importante. Toda hereditariedade, né, Tânia? Todo esse sentimento que eles trazem muitas vezes sem entender que a mãe biológica doou por não poder cuidar. Então, isso é importante. E o outro ministério? Outro ministério para os filhos que vão vir ainda. São aquelas mães, assim como Ana, aquele clamor por uma gestação. Nós temos desse ministério. Porque, por exemplo, eu passei por esse processo. Eu fiquei um ano tentando engravidar do meu primeiro filho. E, em determinado momento, eu passei a não acreditar, a realmente desistir. E se a gente sente aquela dor, aquela tristeza. E no ministério, você todo mundo junto, você começa a rezar e entender que você tem que ter esperança. Você orando, você clamando, você vai conseguir a vitória, assim como Ana conseguiu a vitória. E aí tem uma coisa também, porque tem os planos de Deus. Algumas não vão ser mães. Por isso tem o ministério das madrinhas, as dindas que rezam pelos afilhados, porque muitas vezes nós vamos ser mães espirituais. Fecha seus olhos e coloca no coração do Senhor todas as suas dores. Diz para o Senhor o que te faz triste hoje. Não se preocupa se o seu problema é grande ou pequeno. É a sua dor. É a forma como você vê a situação. Peça ao Senhor primeiro para tirar as escamas dos teus olhos e poder ver toda a beleza e todo o aprendizado que a dor traz para nós. E acima de tudo, peça o dom da esperança, que te renova, o dom da paciência para ser forte na tribulação. E, acima de tudo, o dom da oração, para que você possa clamar aos céus, para que a tua graça não demore. Amém? Amém. Queria só dar uma dica. Todos esses ministérios, eles acontecem no Zap. Então, você olha lá no nosso site, o número do telefone da coordenadora, e essa coordenadora vai te colocar nesse grupo. Não é um grupo de mútua ajuda, apesar das pessoas se ajudarem, mas acima de tudo é um grupo de oração, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Eu creio. E eu quero falar aqui agora também com você, mãe, que tem um filho no leito de hospital, no leito de UTI, porque o mais novo ministério das mães que oram pelos filhos é o que acolhe a você que está sofrendo, que está triste por um problema de saúde que causou uma internação do seu filho. Então esse contato também vai estar lá, está no nosso site www.mãesqueoram.com, e esperamos vocês para rezarmos juntas, seja qual for a sua tristeza, entregue aos pés da cruz de Jesus. Tem um ministério também que é preventivo. Nós temos o ministério da escola. As escolas tiraram Jesus e nós estamos levando Jesus com os grupos de mães que oram dentro da escola, prevenindo as grandes tristezas das mães. Verdade, é isso mesmo, porque graças a Deus são tantos ministérios que não é que a gente esquece, né? Mas é que a gente fala todo mundo ao mesmo tempo. Mas seja qual for a sua tristeza, a sua situação, as mães que oram pelos filhos te acolhem e estarão junto com você. Então, inscreva-se no nosso canal, Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Curta e compartilhe. Isso aí, curta, compartilhe e vamos junto, né? E ajude outras mães também a serem evangelizadas. Juntas somos mais fortes. É isso aí, até a próxima.